Depois de 4 dias de descanso na fazenda, chegou a hora de agradecer a todos pela hospitalidade, colocar a mochila nas costas e com dor no coração dizer um até logo pro Lito. E seguir morro acima. Tá feliz? Tá feliz, cara? Sua nova casa aqui, irmão. Nova casinha. Esse é o meninão. Ei, cara. Cara, deitou. Ele faz assim, mas ele morre? Não, a única boa notícia é que o frio parece que não vai ser tão gigante como eu tava cantando. Vai ser igual, talvez um pouco pior do que esse que vocês pegaram no começo da semana passada, você lembra? Das geadas e tal, mas não vai ter esse maior frio do século. Não, isso não é Deus, isso é até louco, até louco. É, menina, a gente já vem. Não fica bravo. Esse é menino. Porra, a despedida do Lito foi uma coisa muito triste, velho. A gente ficou bastante emotivo por vários dias e sentindo muita falta daquele pestinha. Inclusive a gente teve que sair escondido dele pra ele não vir atrás da gente. Tadinho. Um grande acontecimento. Mas olha só, agora a gente tinha um novo integrante no time dos Transmantiqueiros. Faisson Merege, menino das barbas sedosas e das roupas sempre limpas. Viajante do mundo, diz que é fotógrafo, mas na verdade eu acho que ele ganha a vida blogueirando e como modelo. Outro que também conhecemos apenas através das mídias sociais e veio pra somar no rolê. Iniciamos aquele dia com uma subidinha porreta até onde se encontra o Complexo do Baú. Nesse primeiro dia do Faisson com a gente, o plano era chegar no cume da Nachata e depois seguir até o baúzinho, para ter a vista dos dois lados da imensa pedra do baú. Cara, todo aquele trabalho de recuperação muscular que o Rafa nos presenteou na fazenda fez toda a diferença, principalmente para mim. Logo nos primeiros quilômetros já deu para sentir que estávamos zerados e prontos para caminhar outras centenas de quilômetros. Nos despedimos do baú e no fim do dia, ao sair da área do Mona, encontramos na estrada um terreno sem cerca, sem placas e que aparentemente parecia estar abandonado. Perfeito para acampar. E pela primeira vez nessa travessia, estávamos avistando o Pico do Marins, lá no fundo. Então montamos acampamento ali mesmo e tivemos um pôr do sol incrível, com a pedra do baú bem na nossa frente. Tava tudo ótimo, até que por volta das 8 da noite apareceu um funcionário do Mona, alegando que a gente não podia dormir ali, porque o terreno, apesar de não ter nenhuma identificação ou cerca, ele fazia parte da administração do Mona, e que a gente tinha que sair dali o mais rápido possível. Nós até tentamos explicar quem éramos, o que estávamos fazendo, e questionamos também o fato do terreno não ter nenhuma identificação, mas não teve jeito, e por respeito saímos dali rumo a lugar nenhum. Até que 2 km à frente encontramos um anjo. Pô, depois de sermos expulsos aí, né, pelo Mona, fomos bem recebidos, né, Manu? Na pousada do Barão Montes. Montes recebeu a gente com braços abertos, cedeu aqui esse lugarzinho pra gente montar as barracas e é isso, né? Momentos de luta, momentos de glória. Desespero. Desespero, faz parte, vamos caminhar na estrada. É, tá vendo? A malha escrevendo pro bem. Com A certeza. gente ia passar um perrengue, dormir tudo torto aqui, agora ó. Perfeito, quentinho, né?
Queria tomar banho ontem, mas não tinha coragem não. Nossa, tirei forças. Foi bom. Eu tava meio... Tudo pra manter minha canela, né? Porque, tipo, já encheu. Já tá um pouco inflamado. Não dá pra ir mais que isso. Aí, fio. Típico peregrino. Ih, ficou curto. Jacu da montanha. Olha o modelo. Eu consigo ver aqui a altimetria, mas Tá eu não tô conseguindo achar. Chegamos então no Pico do Ibiri antes da chuva que estava prometida. Montamos acampamento e fomos apreciar esse pôr do sol incrível. Dali já podíamos observar o pesadelo na nossa frente. Teríamos que atravessar no dia seguinte a caótica cidade de Campos do Jordão. Amanheceu com bastante chuva e enrolamos bastante na barraca até que o céu se abrisse um pouco para conseguir desmontar tudo e seguir montanha abaixo. A Anu chegou a postar alguma coisa no Instagram sobre a chuva e minutos depois veio um convite de uma conhecida dela para ficarmos na sua casa em Campos do Jordão naquela noite. Então descemos felizes rumo à cidade. E aí? Bora? Mágico. Simbora. E o Faison tomou um dos maiores rolas que eu já vi na montanha. Pena que eu não consegui filmar. E aí, Faison, machucou? O que aconteceu? É que vocês não viram, o menino tomou um rola, descendo isso aqui agora. Não, igual uma bola de boliche. Pra alegrar a gente. Ai, alegrar meu nosso Deus do dia. céu. Avalanche! Ó, faz pra ficar mais de boa, viu? Naquela altura, qualquer cidade era sinônimo de caos pra gente. Paramos só pra bater um PF, repor algumas coisas no mercado e seguimos pra casa dos nossos anfitriões daquela noite. E cara, que casal era aquele? A Tati e o Saito estavam no meio de uma reforma grande na casa e mesmo assim receberam a gente muito bem. Viajeiros, bem-vindos ao sonho do vozinho em reforma. Acomodem-se, tomem banho no fim do corredor, aqueçam as bolsas d'água e sintam-se em casa. Estamos muito felizes em recebê-los por essa noite. Fizemos um café fresco e um bolo de banana para vocês. Todinho para vocês. Então, se sobrar, levem para a viagem se quiserem. Hoje, infelizmente, já tínhamos um compromisso e vamos ter que sair às 18h30. Mas fiquem à vontade. Se precisarem de algo, não hesitem em pedir, tá? Manu, que máximo que você está aqui. Tati e Saito. Ah, a dog branca é a Branca e a preta e branca é a Maia. Elas amam visitas até demais. Besitos, família. Boa. Show demais. E as duas estão aqui. Muito bom. Doguinhas. Branca e Maia. Ih, Maia. Nossa. Muito legal. No fim, eles voltaram mais cedo do compromisso deles e a Tati, que é terapeuta, ofereceu pra gente uma sessão de sound bath, em português, banho de som, que é uma espécie de experiência meditativa, onde as pessoas presentes são banhadas por ondas sonoras de instrumentos de cura e da voz humana. Uma terapia sonora praticada há milhares de anos e que nós ali nunca tínhamos experimentado. Então deitamos todos confortavelmente e começamos a meditar, guiados pelo som e as vibrações.
Foi uma experiência muito massa e era incrível como eu me sentia leve depois daquilo tudo. E no fim ela pediu pra gente tirar uma carta que, segundo ela, refletiria em quem somos na nossa essência. A da Manu foi transformação, com a essência da força. A do Luan foi alquimia e consciência divina. A do Faison, energia da mente plástica e essência. E a minha, oferta integral e incondicional, com a essência da cura. A gente ficou incrédulo como tudo se conectava e muito felizes com essa experiência incrível, que deu uma renovada para seguirmos ainda mais leves. Tava com uma cara febril. Mas hoje tá mais Tava corado. apagadão, assim, sabe? Olha o cara, velho, fazendo mó malabarismo pra fotografar. O outro ali, ó.